Se você tem esse tipo de medo, não se deixe enganar pelo jogo do pensar que o cérebro cria para não deixar acessar seus sentimentos. Você trabalha com o presente e não com o futuro. Não pense, simplesmente sinta. Olá, filhos amados de Deus. Hoje vou falar sobre nossas emoções, como comentado no 12º vídeo do canal. Vou deixar o link do vídeo aqui na bio. O objetivo aqui é mostrar para os pais como observar e entender as suas emoções. Só entendendo conscientemente suas emoções pode orientar seus filhos como lidar com as emoções que possam aflorar na caminhada deles. E para os que ainda não são pais e queiram trabalhar suas emoções, é uma ótima oportunidade de autoconhecimento. Afinal, somos todos filhos e carregamos emoções reprimidas desde pequeninos e nem sabemos que isso atrapalha a nossa vida. A princípio, sentir as emoções pode ser um pouco difícil, mas tudo é assim no começo. Aprender a usar o computador ou dar um passo de dança mais avançado pode parecer complicado, mas com dedicação e empenho, tudo fica mais fácil. Quando focamos nossa atenção em um determinado sentimento, pensamentos absurdos começam a passar por nossa mente, causando ansiedade e medo. Entendo esses pensamentos como conexões irracionais. Essas conexões podem ser tão fortes a ponto de nos recusarmos a sentir a emoção. Em atendimentos, já ouvi comentários do tipo: se eu sentir isso, vou morrer. Vou perder tudo o que tenho e viver na rua. Vou matar alguém ou cometer suicídio. Acabarei louco e trancado em um hospício. Ou posso ter um ataque e perder completamente meu juízo mental. Se analisarmos esses pensamentos de maneira lógica, veremos que são totalmente irracionais. Sofremos com eles sem saber de onde vêm ou por que existem. Todos temos pensamentos desse tipo. Faz parte do processo natural de sentir as emoções. Cada sentimento em nossa vida tem uma história, que começa na tenra idade. O subconsciente arquiva todas essas histórias e associa elas às emoções. Infelizmente, as informações não são arquivadas em sequência lógica e por isso, quando vêm à tona, parecem ser irracionais e nos assustam. Vamos fazer um exercício de percepção. Pare um instante, respire fundo e observe seu raciocínio. Pense em uma coisa qualquer, como o último livro que leu, a última pessoa com quem conversou, ou o que fez no final de semana. Veja como isso acontece. A energia da lembrança ela é fluida e os pensamentos vão e vêm com facilidade. Agora observe um processo emocional. Sinta uma emoção. Lembre-se de um acontecimento recente que ainda o incomode e que envolva algum sentimento. Veja o que acontece quando a emoção aflora e como a energia dos sentimentos é diferente da dos pensamentos. É bem mais forte. Preste atenção e perceba o que acontece em seu corpo e o que se passa em sua mente quando permite que a emoção venha à tona. Emoções são a energia espiritual mais forte que existe. Manifestam-se como uma explosão
por todo o corpo e pode nos fazer chorar, nos fazer engasgar, provocar náuseas, um nó na garganta, palpitações, respirações ofegantes, suor ou rubor nas faces, mas principalmente interrompem nossos pensamentos. Quando as emoções tomam conta do corpo, o cérebro para e se concentra nelas. E qual é a reação dele a um fluxo tão grande de energia? Sua primeira ação é impedir que continue. O cérebro é programado para reprimir o fluxo de energia emocional, para nos proteger. Quando estamos em formação no útero de nossa mãe, as emoções que ela sente ficam registradas em nossas células em desenvolvimento e depois em nossa mente. Assunto já comprovado através da técnica de investigação do inconsciente, regressões a vidas passadas. Assunto para um próximo vídeo. Mas já falei um pouquinho na primeira lei universal. Pensamentos têm uma energia muito mais suave e, portanto, mais segura que uma explosão de sentimentos. Então, quando a emoção aflora, a reação do cérebro é bloqueá-la. Durante uma fração de segundos, nossa atenção se concentra na explosão de energia, mas o cérebro a leva de volta aos pensamentos. São mais seguros. Com os pensamentos podemos racionalizar os fatos, entendê-los e nos defender pensando: não devia ter feito isso, ou não devo fazer mais isso para não sentir de novo estas emoções. Damos ao cérebro a tarefa de nos proteger. Ao racionalizarmos os acontecimentos, nos sentimos culpados, julgando a nós mesmos ou culpamos alguém. Para sentir as nossas emoções, temos de nos concentrar em nosso corpo, onde a energia aflora. Portanto, para sentir uma emoção, você tem de parar de pensar e se concentrar apenas na emoção. Sua consciência tem de deixar o cérebro e focar apenas no corpo, onde a energia está concentrada. Mas para isso existem práticas. Fique comigo até o final deste vídeo. Vou ensinar como liberar as emoções. Estamos tão acostumados a parar o fluxo de energia emocional e deixar que o cérebro assuma o comando que temos de nos concentrar muito para nos fixar apenas nos sentimentos. Portanto, não desista se tiver dificuldade no início. Reconheça o fato de que desta vez você bloqueou o fluxo das emoções, mas que da próxima vai conseguir prestar mais atenção e se permitir sentir mais. Se enviar esses comandos ao cérebro continuamente, ele vai aos poucos cedendo e lhe permitindo acessar mais profundamente seus sentimentos. Nossas emoções passam por estágios e vou falar um pouquinho sobre eles. Trabalhando com as pessoas e observando as minhas próprias emoções, descobri que passamos pelos seguintes passos para sentir profundamente uma emoção: medo, consciência, raiva, sentimento de alívio. O medo, quando pensamos nas emoções como uma forma de energia, fica mais fácil entender como a sentimos. Medo é o primeiro sinal de que uma determinada emoção está aflorando. Muitas pessoas não gostam de mudanças, sentem-se mal com elas,
Essa sensação de incômodo acontece quando sentem que algo diferente está acontecendo em seu campo de energia, que se processa no corpo. O medo também surge quando conexões emocionais vêm à tona. Lembre-se de que uma conexão emocional é uma composição não sequencial de emoções que já afloraram algum dia. Quando o medo surge, o cérebro reage e pensa: "Oh, não! Lá vem o sofrimento de novo!" e entra em ação para dominar a emoção e fazer parar o fluxo da energia daquela emoção, para diminuir a sensação de medo. Se você tem facilidade para controlar seus pensamentos e enterrar suas emoções, consegue freá-las rapidamente, até que um novo acontecimento criado por você involuntariamente vai fazê-las vir à tona novamente. Mas a cada vez que faz isso, cria um bloqueio ainda maior de energia e eventos mais trágicos tendem a acontecer no futuro. Para desbloquear essa energia e forçar a limpeza de nosso corpo, existem algumas formas que provocam esta limpeza. Uma delas é a doença. Outra são os acidentes, e a intensidade que se manifestam varia de acordo com a quantidade de energia gerada e o tempo que ela permaneceu estagnada. Em seus estudos, o pai da psicologia, Freud, já nos alertava sobre isso, dizendo que as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Não é fácil enfrentar o medo. Pergunte a si mesmo: qual é o problema de eu me permitir sentir esta emoção? Pode acabar descobrindo que é um medo irracional e totalmente sem sentido. Ou pior, pode ser que já esteja vivendo a situação e nem percebeu. Analise essa história de um atendimento. Aqui vou me referir à cliente como Antônia, para preservar a sua identidade. Antônia estava infeliz em seu casamento e queria se divorciar, mas estava com medo. Quando lhe perguntei de que tinha medo, ela disse que era de ficar sozinha. Perguntei também quanto tempo seu marido ficava com ela e lhe dava atenção. Ela percebeu que ele não lhe dava atenção alguma e nem apoio emocional, e que se sentia muito só, ou seja, já estava vivendo seu maior medo, só não havia percebido, negando a situação em que vivia e se recusando a perceber a sua solidão. Antônia concluiu que deveria se divorciar. Eu lhe expliquei, então, o que poderia acontecer se ela sentisse a sua solidão e desbloqueasse. Poderia modificar seu casamento e a maneira como seu marido a tratava. Mas se não trabalhasse seus sentimentos e apenas pedisse o divórcio, manteria o mesmo padrão emocional e continuaria se sentindo sozinha. Inconscientemente, ela mesma faria com que vivesse assim até que percebesse suas emoções. Atrairia para a sua vida o tipo de amor que aprendeu a ter, ou seja, homens exatamente iguais ao seu marido e que não lhe dariam atenção alguma. Pois a emoção bloqueada estava em Antônia e pela lei universal da correspondência, seu marido agia como um espelho da emoção bloqueada que Antônia sentia, a solidão, mantendo-se afastado dela.
Algumas pessoas comentam comigo que ao se entregarem às emoções, podem acabar sofrendo com elas para o resto da vida. O que não percebem é que já estão vivendo a emoção que tanto temem. Questões relacionadas à sobrevivência, como a sensação de fracasso, por exemplo, pode causar esse tipo de reação. As pessoas têm medo de admitir para si que fracassaram e de acabar transformando isso em uma realidade em todas as áreas de sua vida, ou de se entregarem à sensação de pobreza e de serem pobres para sempre. Se você tem esse tipo de medo, não se deixe enganar pelo jogo do pensar que o cérebro cria para não deixar acessar seus sentimentos. Você trabalha com o presente e não com o futuro. Não pense, simplesmente sinta. Concentre-se apenas no fato de que, neste momento, está se sentindo fracassado ou fracassada. Por exemplo, lembram do pêndulo, da quinta lei, a lei do ritmo, e das regras da energia, da terceira lei, a lei da vibração? Cada ação provoca uma reação. O pêndulo balança para os dois lados quando está em equilíbrio. Em um deles está o fracasso e no outro o sucesso. Neste momento da sua vida está no lado do fracasso. Enquanto não se permitir sentir esta emoção e perceber o que está acontecendo, o pêndulo vai ficar parado na mesma posição, mantendo você no fracasso que já está vivendo. Jamais irá saber como é o sucesso se não se permitir sentir o fracasso para se libertar. Consciência. O estágio seguinte ao do medo é o da consciência, da existência da emoção e que está causando uma situação em sua vida. Consciência significa simplesmente que você pode dar um nome à emoção que está sentindo e se permitir senti-la e resolver a situação que se apresenta. A raiva. Quando nos conscientizamos de uma emoção, a raiva toma conta de nós, ou pode acontecer o contrário. Sentimos raiva antes de perceber qual é a emoção. Em ambos os casos, a raiva é a mola propulsora que nos ajuda a sentir a emoção que está causando a situação. Pense na emoção em termos de energia bloqueada. Ela fica parada em nosso corpo da mesma maneira que uma partícula de colesterol bloqueia uma artéria. A raiva é uma dose de estímulo que nosso campo de energia necessita para remover a energia bloqueada em nosso corpo, dissolvê-la e liberá-la para que possamos senti-la. Considero a raiva uma emoção de superfície, pois está ligada a quase todas as outras emoções. Como sentir a raiva? Sentir a raiva é importante para podermos acessar a emoção que está por trás dela. Para senti-la totalmente, devemos permanecer imóveis, sem falar ou fazer nenhum movimento físico, como se o nosso corpo estivesse paralisado. Não podemos confundir o conceito de sentir e exprimir a raiva. Exprimir envolve gritar, bater portas, atirar objetos, bater em alguma coisa. Enquanto estamos expressando a raiva, não percebemos o que sentimos. O cérebro impede o fluxo de emoções e nos faz participar do seu jogo, que é focar a atenção em nossos movimentos físicos.
em vez de nas emoções. Sem contar que o ato de exprimir as emoções gera uma energia que partiu de quem a exprimiu. Como no universo tudo vai e volta como um bumerangue, você não está resolvendo a situação, e sim complicando ainda mais. É por isso que vira um ciclo e você não consegue sair da situação. Para sentir a raiva, você deve focalizar a atenção em seu interior e sentir a energia dela. É como prestar atenção a um determinado músculo ao fazer levantamento de peso ou um exercício. Foque a sua atenção e observe em que região do corpo a raiva se concentra e o que o faz sentir. É uma energia muito intensa, como uma explosão de um vulcão. No começo, a ideia de liberar tanta energia sem fazer movimento físico algum assusta, mas deixe que o fluxo prossiga e pense na raiva apenas como uma energia. Sentimento. Quando permitimos que a energia da raiva siga seu fluxo em nosso corpo, nossas emoções reprimidas começam a surgir. Sabemos que é a raiva que está terminando, quando as emoções começam a ficar mais forte e nos fazer chorar ou ficar tristes. Então conseguimos perceber exatamente se o que estamos sentindo é solidão, sensação de abandono ou de termos sido traídos. Mas pense nessas emoções como energia também. Deixe que flutuam naturalmente e não permita que o cérebro as bloqueie. Para fazer isso, evite ter qualquer pensamento. Focalize toda a sua atenção no que estiver sentindo e na parte do corpo em que a emoção se apresenta. Faça a mesma coisa que fez com a raiva. Não mova um músculo sequer. Concentre toda a atenção em seu interior e siga estas 5 etapas para liberar totalmente a emoção. Primeira, concentre-se na emoção que aflorou e se permita sentir. Segunda, observe em qual parte do corpo ela se apresenta. Terceira, pense na emoção como uma energia. Permita-se senti-la ao máximo. Observe em qual parte do corpo ela está. Imagine que esta parte do corpo se torna um balão e encha este balão com toda a dor, com toda a angústia deste sentimento. Veja o balão encher, se expandir cada vez mais. Quarto, imagine uma faca e abra o balão com ela. Deixe toda a dor sair. A dor emocional é uma energia que está saindo do seu corpo, limpando as suas células. Imagine-se empurrando toda essa dor para fora, pela abertura que fez no balão com a faca. Quinto processo. Estará terminado quando não restar mais nenhuma dor no interior do balão. Se a emoção estiver muito bloqueada, pode ser necessário repetir este processo várias vezes até que a emoção seja totalmente trabalhada. Lembre-se da imagem da artéria bloqueada. As energias do corpo funcionam da mesma forma. Pode levar algum tempo até que consiga liberar todas as suas emoções. Mas não desista, vale a pena. A vida se torna muito leve quando liberamos nossas emoções bloqueadas. E o último passo, após sentir a emoção, é o alívio. Alívio. Quando uma emoção é totalmente trabalhada, sentimos um grande alívio por nos livrar da energia bloqueada.
e depois disso uma espécie de grande paz nos envolve. Quanto mais aprendemos a nosso respeito, mais modesto nos tornamos e melhor vivemos. Hoje vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Muita luz e amor no coração de todos. Visite nosso site filhodeouro.com. Se inscreva no nosso canal no YouTube e deixe seu joinha para ajudar o canal a crescer e distribuir os conteúdos para mais pais. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Esta frase é de Carl Jung. Obrigado por assistirem este vídeo.